que a gente prossegue. Bem, então nós vamos falar hoje sobre fertilidade do solo, né? Então, a disciplina de Agricultura 1 do curso de Agropecuária subsequente, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre como o pensamento sobre fertilidade ele evoluiu, né? E rapidamente por causa do nosso tempo, né? A fertilidade do solo passou por várias etapas. A ideia que o homem tem sobre fertilidade do solo passou por várias etapas desde o início da agricultura. Lembrando que a agricultura ela foi algo fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Então foi quando o homem descobriu, desenvolver a agricultura, que ele pôde se situar no terreno, né? Que ele pôde se estabelecer no terreno. Ele começou a deixar de ser nômade e passou a se fixar no terreno, no espaço, né? E isso propiciou o surgimento das vilas, né? Das vilas que se desenvolveram em cidades. Então, a agricultura é que permitiu essa passagem do homem que era nômade, era caçador, pescador, coletor, e passou a se fixar no local. A agricultura, a data, né, período se estipula 12 mil anos antes de Cristo, né? O momento que começou a desenvolver a agricultura, e na região lá do Oriente, né? Lá no Oriente Médio, mais precisamente no vale do rio Tigre e Eufrates. Mas isso é algo que os arqueólogos ainda estudam, aonde o homem começou a desenvolver a agricultura. Caroline, desliga o microfone, por favor. Está dando um pulinho. Bom, então, foi a partir desse momento que o homem desenvolveu a agricultura que ele pôde se fixar no terreno, no local. E isso propiciou a formação de grupos sociais, né? De vilas, né? E essas vilas evoluíram até chegar às cidades, né? Também a agricultura, ela não só a agricultura, mas também a capacidade de conservação, né, dos alimentos, de preparo, transformação desses alimentos e a conservação também permite que o homem estoque comida, né, alimentos para momentos de dificuldade, né, de secas, de frio, de enchentes, né? Então momentos em que de pragas, né? Então o homem tem que produzir uma quantidade além do que ele consome, estocar uma parte desse alimento para consumir no período em que a agricultura está produzindo menos, né? Então tem um momento de colheitas e um momento em que a escassez de alimentos, aqui até a próxima colheita, né? Então o desenvolvimento da agricultura é que permitiu também o crescimento da humanidade. Então, a humanidade não poderia depender apenas da exploração dos recursos de pesca e caça, né? e coleta, né? Então teve que haver o desenvolvimento da agricultura. E esse desenvolvimento da agricultura, ele passa pelo conhecimento da fertilidade do solo. Então, no princípio, o homem procurava solos, né, áreas que existissem solos com a fertilidade natural. Então, ele dependia exclusivamente dessa fertilidade natural. Então, um exemplo aqui na Bahia é a área de Massapê, que ocorre aqui no Recôncavo Baiano. Então, rapidamente, a agricultura se difundiu nessa área de Massapê. Mas a atividade que se desenvolveu lá foi uma atividade da cana-de-açúcar, para exportação do açúcar. A parte da produção de alimentos ficou mais em áreas menos férteis, porém, como áreas até então preservadas, pouco cultivadas, elas ainda tinham uma fertilidade natural. Com o tempo, essa fertilidade foi se esgotando pelo uso intenso das áreas.
mas o homem sempre procurava áreas com fertilidade natural e dependia disso para a produção. E com o tempo, ele aprendeu a manejar o solo e aprendeu a manter essa fertilidade e até aumentar essa fertilidade. Isso permitiu que ele utilizasse áreas com fertilidade inferior, média e baixa, né? Através do manejo adequado disso, né? Então, você tem populações primitivas que dependiam da fertilidade natural do solo para produzir seus alimentos e outros produtos. Para, por exemplo, confecção de suas casas, construção das casas, para vestimentas, para tecer, né? Fazer tecidos, roupas, né? Sapatos, as fibras produzidas, né? Bem como também para medicamentos e outros fins. Lenha. Então, tudo isso o homem dependia da fertilidade natural do solo. Essas populações acabaram aprendendo com o tempo como manejar isso, né? Então, tem populações indígenas no Brasil e outras partes do mundo, populações nativas, que até hoje utilizam desse sistema de repouso do solo para que ele recupere a sua fertilidade. Uma prática que por muitos anos foi utilizada, muitos séculos, e que o homem, devido ao seu pouco conhecimento científico, pouco desenvolvimento da ciência, o homem usou muito o fogo para a limpeza das áreas, né? Era uma forma rápida de limpar a área, de eliminar a camada superficial, e até hoje isso é muito utilizado. Nós vemos aí nas informações vinculadas pelos meios de comunicação as questões das queimadas, né? Então, a todo instante nós estamos vendo isso no meio de comunicação. Então, o homem ainda utiliza o fogo para limpeza da área e uma forma rápida e barata de se limpar a área. Então, aqui as queimadas estão ocorrendo, né? E, infelizmente, isso ainda acontece. Só que isso existe uma questão já ultrapassada, um pensamento primitivo e ultrapassado, de que se acreditava que o fogo fertilizava o solo. Então, isso é só um pensamento ilusório e incorreto. Isso a ciência já comprovou que isso não acontece. Pelo contrário, né? O fogo ele prejudica e acaba destruindo a fertilidade do solo. O que acontece é o seguinte: quando se queima a vegetação, se produz cinzas na superfície do solo. E essas cinzas possuem alguns nutrientes para as plantas. Isso provoca um efeito imediato. Logo ele planta, ele faz o cultivo em cima daquelas cinzas, ele obtém uma certa produção, né, que ele considera, aquele agricultor que usa ainda métodos rudimentares de cultivo, considera que aquela produção é suficiente. Porém, então você tem aqui o solo fica coberto dessas cinzas provenientes da queimada, o agricultor planta aqui em cima e obtém, no primeiro momento, um resultado que ele considera como suficiente. Porém, o que acontece? Ano a ano, o solo vai produzindo menos vegetação e, por produzir menos vegetação, nas queimadas vai produzindo menos cinzas. Essa queimada também mata os organismos do solo, os organismos animais, né? Insetos, aracnídeos, vermes, micro-organismos que habitam o solo, né? Então, boa parte dessa vida é eliminada. E esses animais, eles precisam da matéria orgânica para sobreviver. Então, se você queima a matéria orgânica, você está tirando o alimento desses animais, que são necessários para o solo. Nós vimos no início a necessidade da vida no solo, né? Além disso, tem os fungos também, micro-organismos, se alimentam dessa matéria orgânica. Então, quando você queima a vegetação, você está eliminando o alimento para esses animais e micro-organismos. Então, ano a ano, você vai tendo menos vegetação, uma vegetação mais pobre,
é o que vai se implantando no local, e a fertilidade do solo vai diminuindo, né? Isso já é estudado, se é largamente estudado há décadas, isso já é conhecido pela ciência há décadas. E a produção vai diminuindo também. Então, além de você empobrecer o solo, você empobrece o agricultor, né? Então, você tem uma situação em que o agricultor vai se tornando, a cada ano, mais empobrecido. Então, como está aí, o efeito do fogo é curto, no médio e longo prazo há um empobrecimento do solo, devido ao esgotamento da matéria orgânica. E sem matéria orgânica, reduz a vida do solo, porque essa vida no solo, ela depende da matéria orgânica. Então, qual é o efeito disso? Empobrecimento do solo e, consequentemente, empobrecimento dos agricultores que dependem do cultivo do solo. Isso sem contar na questão ambiental, né, que vai mais além, né? Você tem o solo descoberto, exposto às chuvas e ao sol, né? Essas chuvas vão aumentar o processo erosivo que ocorre naquele solo. Então, o empobrecimento não vai ser somente por causa da queimada, mas vai ter um empobrecimento maior por causa da erosão, devido ao solo estar desprotegido. Você tem a incidência do sol, né? O solo, por estar desprotegido, ele fica totalmente exposto ao sol, e esse sol, ele resseca o solo com rapidez e também mata, né? Prejudica os micro-organismos que vivem naquele local, né? Então, o uso do fogo, ele é, em todos os aspectos, para a agricultura e para o meio ambiente, ele é desaconselhável, né? Ele é extremamente prejudicial. Então, algo que tem que ser realmente combatido hoje e eliminado, né? No século XXI, com a ciência tão desenvolvida, nós ainda temos essa prática ainda tão rudimentar, tão primitiva no nosso país, né? No nosso planeta, né? Pousio, né? Antigamente, as populações primitivas, em alguns locais isso ainda existe, as populações tradicionais, elas usavam o pousio. O pousio é o quê? É o repouso do solo, né? Cultiva-se uma parcela, uma gleba, né, do terreno, obtém-se ali uma colheita ou duas colheitas, através da fertilidade natural daquele terreno, e logo em seguida essa fertilidade é esgotada. Então, você já não consegue obter uma terceira colheita, digamos, que seja suficiente, que compense o trabalho executado. Então, o que se faz? Deixa aquela gleba em repouso por alguns anos e passa-se a cultivar outras glebas, fazendo um rodízio entre as glebas, né? Dependendo do local, esse repouso pode ser de 1 ano, 2, 3 ou até mais, 10 anos, até o local recuperar sua fertilidade. Mas o que faz essa fertilidade ser recuperada? Principalmente a vegetação. Então, a vegetação ela é deixada para crescer no local, se desenvolver. As plantas vão retirando nutrientes do solo e do ar, retirando carbono. Depois de um tempo, se faz, infelizmente, é um sistema em que se usa ainda o sistema de queimadas. Isso aí é bastante discutível, né? Não vou entrar nessa discussão aqui nesse espaço, mas se queima a área e planta-se de novo. Isso é muito utilizado pelos índios, né? Pelos índios que ainda vivem no seu modo tradicional de vida, né? Preservam ainda o seu sistema de agricultura. E também é utilizado em vários locais, né? E não só pelos índios, né? Na Europa se utilizava, em vários, acho que todas as populações passaram por essa etapa. Só que hoje é algo que não é possível de se praticar, o pousio. Você não tem área suficiente para fazer esse repouso, né, da área, né? Você tem que cultivar toda a área. Então, o pousio na agricultura moderna é algo
é bastante difícil de ser adotado, porém ainda é utilizado por populações tradicionais, né? Então, as populações indígenas, entre eles, no seu modo de vida tradicional, ainda predomina esse sistema de pousio do solo. Vamos abordar alguns aspectos sobre fertilidade no solo, né? Primeiro, o que seria um solo fértil? Né? O que nós podemos considerar como sendo um solo fértil? Solo fértil isso é um conceito teórico, certo? Empírico, né? De que seria o solo que contém todos os nutrientes essenciais às plantas. Além de conter todos esses nutrientes, eles têm que estar em quantidades suficientes e de forma equilibrada. Então, tem que haver, primeiro, a presença de todos esses nutrientes no solo, em quantidade e numa proporção equilibrada. Por quê? Porque tem nutrientes que em proporção, em quantidade muito elevada, inibe outro nutriente, né? Então, existe uma relação direta entre esses nutrientes no solo, né? Então, eles têm que estar da forma equilibrada, né? Para que um não venha a inibir a ação do outro, né? Então, essa ilustração aqui mostra mais ou menos o seguinte: o vegetal, né? A planta, né? A relação dessa planta com os diversos fatores ambientais que influenciam no seu crescimento. Então, você tem, começando pelo sol, né? Então, o sol é a principal fonte de energia, né? As plantas, lembrando que elas são espécies produtoras, né? Elas produzem. Os animais são consumidores. Os animais, os fungos, os micro-organismos são consumidores. Então, as plantas fotossintéticas, plantas que realizam a fotossíntese, elas são espécies produtoras. Elas produzem isso entra na cadeia alimentar e o que elas produzem é consumido pelos outros indivíduos da cadeia alimentar, né? Que são os consumidores, e aí retorna de novo para as plantas, né? Então, assim que funciona a cadeia alimentar, né? Que vocês viram na biologia. Então, o sol é a fonte principal de energia para essas espécies produtoras, que são as plantas que realizam a fotossíntese, né? Então, começando aqui pela luz do sol, que atinge a folha, e aqui a folha é uma fábrica, né? Ela recebe as matérias-primas e com a energia do sol ela produz matérias complexas, né? Substâncias complexas, né? Então, ela recebe substâncias simples, que são os elementos químicos ou nutrientes, e utilizando-se da energia do sol, ela transforma essas substâncias simples em substâncias complexas, né? Bem, então a planta necessita nesse processo da atmosfera, né? E da atmosfera ela vai retirar, se utilizar tanto do oxigênio como do carbono, né? Então a planta ela faz uma fotossíntese, absorve carbono e libera oxigênio. Ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Ela precisa do carbono, do elemento químico carbono, para sintetizar, produzir as diversas substâncias, né? Proteínas, açúcares, ceras, né? Enfim, óleos, várias substâncias, carboidratos. Mas a planta também realiza a respiração. Essa respiração, isso ocorre principalmente nas raízes. Então, as raízes, elas respiram. Então, na respiração é o contrário. Ela usa o oxigênio e libera gás carbônico. Então, a planta realiza os dois processos, né? Aí, essa interação dela com a atmosfera. No solo, nas raízes, no ambiente radicular da planta no solo, ela vai absorver diversos elementos, diversos nutrientes, né? Então, aqui nós temos
os nutrientes, né? Nitrogênio, tá aqui, esse aqui com essa cor esverdeada, né? Nitrogênio, fósforo e o potássio. Esses três são chamados de macronutrientes primários. Vamos aumentar aqui um pouco. Aqui, ó. Aqui nas raízes, né? A planta vai absorver o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são considerados macronutrientes primários. Por que macronutrientes? Porque ela é o que a planta consome em maior quantidade, né? Esses três nutrientes, esses três elementos químicos, a planta consome em maior quantidade. Você tem também outros três elementos considerados macronutrientes, são considerados secundários. É o cálcio, magnésio e enxofre. Enxofre fazem parte do mesmo grupo, sendo que esses três primários são mais consumidos e esses três aqui, macronutrientes secundários, são menos consumidos, né? Formando esse conjunto dos macronutrientes. Então, repetindo, macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Nós temos também um outro grupo de nutrientes que são menos consumidos, são consumidos pela planta em menor quantidade. E também no solo eles se encontram, por conta disso, também em menor quantidade, menor teor no solo. Então você tem aqui, como na forma nesse grupo de micronutrientes, você tem o cloro, cobre, boro, manganês, ferro, molibdênio e zinco, né? Então esse conjunto aqui são os micronutrientes, né? Que são consumidos em pequenas quantidades. Alguns desses micronutrientes já se encontram em quantidade suficiente no solo e não é necessário que o homem adicione ao solo. Por exemplo, o ferro se encontra já em quantidade suficiente no solo, o cloro também. Então, esses dois não dependem de adubações, né? Como é que a planta absorve isso? Absorve pelas raízes, né? Mas se utilizando da água. Então, tem que haver água no solo para a planta conseguir absorver esses nutrientes. Eles ficam dissolvidos na água. Então, dissolvidos na água, eles entram pelas raízes e formam o quê? Formam a seiva bruta. Tá? A seiva bruta, ela é um líquido, né, que sobe pela planta, da raiz, pelo caule, pelos ramos ou galhos, até chegar nas folhas. Então, essa seiva bruta, ela contém justamente esses elementos primários que a planta vai se utilizar, é como se fosse a matéria-prima que a planta vai se utilizar, somando com o que ela retira da atmosfera, que é o carbono, e se utilizando da luz do sol, que é a fonte de energia. Então, juntando esse conjunto, isso é fabricado na folha, através do processo de fotossíntese, e dessa fabricação, dessa produção, dessa síntese, a planta produz o que nós chamamos de seiva elaborada. Então, repetindo, a seiva bruta, ela é um líquido, uma solução líquida, né, que sobe pelos vasos da planta até a folha, até as folhas, e nas folhas, através do processo de fotossíntese, essa seiva bruta é transformada em seiva elaborada. Nessa seiva elaborada, existem substâncias complexas. A principal delas são os açúcares, né? A glicose e outros açúcares, sacarose, a frutose, né? Dependendo do tipo de planta, da espécie. Além dos aminoácidos, dos lipídios, né? Então, uma série de substâncias que são utilizadas para a planta crescer e produzir todas as suas partes, produzir novas folhas, produzir os ramos, produzir o tronco, os diversos tecidos que a planta possui, formar as raízes. Então, toda a estrutura da planta depende
dessa seiva elaborada, né? E também produzir os frutos, né? Então, tudo isso o homem vai se utilizar, o homem vai se utilizar de várias partes da planta, né? Então, o processo é mais ou menos assim, de forma simplificada. Para que nós entendamos um pouco mais como se dá essa relação no solo, dos nutrientes do solo, como isso ocorre, né? Vamos ser bastante sucintos nisso aqui agora, e entender como a planta se utiliza disso, né? Primeiro vamos entender a dinâmica disso no solo, né? Desse nutriente no solo. Existem algumas leis da fertilidade. Vamos citar aqui algumas leis, as principais, né? As que eu considero principais. Uma das principais leis de fertilidade, que, digamos, regem a forma como esses nutrientes eles se relacionam com as plantas, né? É a lei do mínimo, ou lei de Liebig, né? Liebig foi um cientista que desenvolveu essa lei, ou essa teoria, né? Que com o tempo foi comprovada pela ciência, estudada com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, essa lei, esse cientista Liebig, ele afirmou o seguinte, né? Que as produções das culturas são limitadas pela quantidade do elemento ou nutriente, né, disponível, que se encontra no mínimo em relação às necessidades das plantas, né? Um pouco complicado, mas vamos destrinchar isso aí. Então, primeiro, o que acontece? A planta necessita, como nós vimos naquela figura. Vamos retornar para a figura. Aqui. A planta necessita de luz, necessita do ar, de gases que retira do ar, necessita de nutrientes e para os nutrientes necessita de água. Então, se ela tiver pouca luz e mesmo que ela tenha todos os outros elementos, ela vai crescer pouco. Isso vai limitar o seu crescimento, porque um elemento, um fator está faltando, que é o quê? A luz do sol. Então, se eu colocar a planta que precisa de muita luz, se eu colocar ela no escuro ou na sombra, e mesmo que eu coloque água, adubo e tenha o ar à sua disposição, a sua produção vai ser limitada por conta da falta de luz. Então, um fator limitou o crescimento da planta. Da mesma forma, se ela tiver luz suficiente do sol, mas faltar água, ela também vai ter a sua produção limitada, porque ela tem pouca água à sua disposição. Então, qualquer elemento que eu retirar ou que eu limitar a planta, mesmo que ela tenha à disposição todos os outros elementos, aquele elemento faltante vai causar uma limitação ao crescimento daquela planta ou à sua produção. Ela pode até crescer, ficar bonita, mas ela vai ter uma deficiência em algum aspecto. Por exemplo, para florar, né? Ela pode crescer, formar folhas, formar um caule, mas ela vai carecer de um elemento para a floração. Então, ela não vai florir e sem flores, ela não vai produzir os frutos. Ou ela pode ter a floração, mas faltar elementos para o enchimento dos frutos. Então, cada elemento ele tem uma finalidade na planta, né? Ele exerce um papel na planta, que nós vamos ver isso em outro momento. Né? Então, voltando aqui à lei do mínimo, né? Então por exemplo, né? Se faltar luz, a planta vai produzir menos. Se faltar água, também. Se faltar nitrogênio, se faltar potássio. Então, basta faltar um elemento necessário ao crescimento da planta, que a falta desse elemento vai limitar, né? Olha bem, vai limitar, não vai impedir. Né? A falta total é uma coisa, mas estamos falando da disponibilidade limitada, né? Então tem uma figura que representa bem essa lei do mínimo,
ou Lady Liebig, que é não é um balde, é uma tina, né? Isso aqui é uma tina, que era, antigamente, quando não se havia os baldes de plástico, de metal, era feita de madeira, né? Então, uma tina, eu acho que o nome é esse, né? Então, essa tina, ela, que é um balde antigo, né? Ela é formada por esses pedaços de madeira, né? Essas ripas, eu acho, né? Essas ripas. E a figura representa o seguinte, que cada ripa representaria um elemento que a planta necessita para a sua produção. Um elemento tem que ser essencial, né? O elemento essencial é aquele que não pode faltar, né? A gente chama de elementos essenciais, né? Ou nutrientes essenciais. São aqueles que não podem faltar à planta. Então você tem aqui magnésio, repare que está no máximo, né? A ripa aqui é referente ao magnésio, né? Então tá no máximo. Você tem o S, é o enxofre, também está no máximo. Aqui por trás você tem luz, também está no máximo. Tem aqui B de boro, zinco, Zn, zinco, aqui ferro, está no máximo. Você tem aqui uma ripa representando a água, H2O. Ela não está no máximo. Tá? Você tem aqui o cobre, está no máximo. Gás carbônico, que é da atmosfera, também está no máximo. Nitrogênio. Só que você tem aqui umas ripas que estão bem baixas. Ó. O fósforo, o cálcio, e esse aqui não dá para ver muito bem por causa da coloração. Eu devia ter corrigido isso aqui, e passei. Isso aqui é o potássio. Então, tem um casinho aqui azul. Vou até colocar de outra cor aqui. Então, essa ripa do potássio está muito baixa. Então, a tina não consegue encher. Não consegue encher. É como se a planta não conseguisse produzir a sua totalidade, toda a sua capacidade produtiva. Ela só está conseguindo produzir metade. Ó. O balde só está enchendo metade, a tina só está enchendo metade, por causa da ripa do potássio. Então, digamos que eu acrescente potássio no solo. Já acrescente em quantidade suficiente, né? Coloca aqui no máximo. O balde encheu um pouco, mas também, quando chegasse aqui nesse nível, ele ia derramar, porque o cálcio e o fósforo também não estão baixos. Então, digamos que eu acrescente o cálcio e acrescente o fósforo. A tina encheu um pouco mais, só que é chegar no limite da água. Então, eu teria que acrescentar uma quantidade a mais de água na planta, né? Aqui não estamos fazendo uma comparação com a planta, tá? Para que a tina enchesse totalmente. Então, isso representaria o quê? A planta produzindo na sua capacidade máxima. Então, para que a planta ela produza na sua capacidade máxima, eu teria que ter todos os elementos, todos os nutrientes que a planta precisa também nas suas quantidades máximas, né? Então, isso aí é mais ou menos o que nos fala essa lei do mínimo. Vamos seguir aqui. Outra lei importante é a lei dos incrementos decrescentes, ou lei dos acréscimos não proporcionais, que já foi um outro cientista, Mitscherlich, que desenvolveu essa teoria, né? O que é que essa lei nos diz? Ela diz o seguinte, que a produção da cultura não aumenta na mesma proporção do aumento do fator de produção. Por exemplo, o que são os fatores de produção? O adubo, por exemplo, né? Ou água, né? São fatores de produção. Então, repetindo, né? Que a produção da cultura não aumenta na mesma proporção ao aumento do fator de produção. Vamos procurar entender isso um pouco melhor. Então, por exemplo, eu tenho uma cultura irrigada, né? Pode ser uma horta, pode ser alface, hortaliças, olerícolas, como pode ser o cacau, pode ser o milho, pode ser, né? Enfim, qualquer cultura que seja irrigada. E eu coloco lá uma quantidade de água diariamente, ou de acordo com o meu plano de irrigação. Se eu dobrar a quantidade de água na irrigação, né, não quer dizer que vai dobrar a produção.
né? Então, digamos que a minha irrigação não está sendo suficiente. Não estou colocando água suficiente na planta, né? Chega lá o técnico, faz uma análise e percebe que não está faltando água na minha cultura. Então, aí eu aumento a irrigação. Então, mesmo que eu dobre a quantidade de água, isso não significa que vai dobrar a produção. A produção vai aumentar, né? Se a água for o fator limitante, né? A produção vai aumentar, mas não vai aumentar na mesma proporção do aumento da quantidade de água, né? Da mesma forma, a adubação, né? Digamos que o fator limitante seja a adubação, né? Chega lá o técnico, olha a cultura, identifica os sintomas de deficiência na planta e fala, olha, essa planta está precisando de uma adubação mais reforçada, né? Sua plantação, de uma adubação mais reforçada, a mandioca, né? Ou milho, o que for. Então, eu resolvo dobrar ou triplicar a adubação. A produção vai aumentar, né, se isso for um fator limitante, né? Só que não vai triplicar, ou seja, não vai aumentar na mesma proporção que aumentou o adubo, né? Então, é o que essa lei nos diz, né? Esse gráfico aqui, ele procura ilustrar essa ideia, né? Que essa lei, ela nos ensina. Aqui no eixo X, né, aqui na vertical, ou perdão, no eixo Y, na vertical, eu tenho aqui a produção em quilos por hectare, né? Então, vou aumentar aqui um pouco. Aqui. Então, eu tenho aqui a produção em quilos por hectare. Então, eu tenho 0, 100, 200, 300, 400 quilos por hectare, né? Então, aqui eu represento o aumento da produção. E aqui, no caso, está se referindo ao nitrogênio, né, que é um nutriente, é o macronutriente primário, e, na verdade, é o macronutriente mais consumido, mais exigido pelas plantas, né? É o nitrogênio. Então, aqui, a quantidade de nitrogênio aplicada em quilos por hectare também. Então, você tem 0 nitrogênio, se você tem 0 produção. Então, aqui, mesmo que tenha os outros nutrientes, mas se um nutriente ele faltar, a planta não vai desenvolver. Então, principalmente o nitrogênio, que é responsável pelas partes verdes da planta, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, à medida que você aumentou aqui, aplicou nitrogênio no solo, através de uma adubação, você a produção foi aumentando. Então, quando você colocou 10 quilos por hectare de nitrogênio, você teve um aumento bastante considerável aqui da produção. Ó. 100 e poucos quilos por hectare, mais ou menos aqui, 130 ou 140 quilos por hectare. E o aumento foi bem expressivo, né? 144 foi o aumento, né? Aqui é a quantidade que aumentou. Aumentou em 144 quilos. De 0 para 144. Quando você dobrou o nitrogênio, você aplicou 20 quilos por hectare, né? Você teve um aumento considerável da produção também, ó. Ela cresceu bastante, ó. Olha a linha aqui, ó. Só que ela aumentou mais 98. Então, ela não aumentou mais 144. Ela já tinha, na primeira adubação, na primeira dosagem, a elevação da produção foi para 144 kg por hectare. Na segunda dosagem, com o dobro da dose, eu tive aumento da produção, mas já não foi na mesma proporção. Né? Você acrescentou mais 98 quilos por hectare. Eu aqui tripliquei a dosagem, né? Coloquei 30 quilos de nitrogênio por hectare. A produção também aumentou, mas já aumentou menos. Já só aumentou 67 quilos por hectare. Foi um acréscimo na produção. E assim, as outras dosagens. Quando eu apliquei 40 quilos por hectare, aumentou só 47 quilos na produção. Quando eu apliquei 50 quilos por hectare, só aumentou 31. E quando eu apliquei 60 quilos por hectare, só aumentou 22 quilos na produção. Né? Então, é necessário entender que existe
um nível econômico, né? Um limite econômico. Eu não posso aumentar a adubação ou aquele fator de produção, né, indefinidamente, pensando que isso vai também implicar num aumento da produção indefinidamente. Isso não vai acontecer, né? Então, aqui se estabelece aqui o nível ótimo econômico, né, da quantidade de adubo em relação à quantidade de produção obtida, né? E a partir desse nível econômico não é mais interessante aumentar a adubação, porque eu não vou estar tendo acréscimos que compensem o gasto com aquele fator de produção, com adubação ou outro fator de produção qualquer, né? Então perdão, é o que a lei dos crescimentos, lei do incremento decrescente ou dos crescimentos não proporcionais, de Mitscherlich. Uma outra lei também muito importante, outra lei de fertilidade do solo também muito importante, é a lei do máximo, que é de Bondorf, que é desenvolvido por Bondorf. Ele fala o seguinte, que ao colocarmos um fator de produção em excesso, né, um nutriente, por exemplo, a produção não aumentará, tendendo inclusive a diminuir drasticamente. Então, o que ele estabelece é o seguinte, que esse Bondorf, né, que as plantas, né, essas leis não são somente para as plantas, mas no caso nós estamos utilizando para a fertilidade do solo. As plantas têm um limite máximo de produção. Né? Como eu falei, ela não vai aumentar indefinidamente. Ela tem um potencial genético de produção, que esse potencial genético, para ser exteriorizado, para a planta exteriorizar isso, necessita daqueles fatores numa quantidade. Mas quando esses fatores eles excedem essa quantidade, isso começa a ser prejudicial à planta. Então vamos tentar entender isso, né? É o que ele demonstra por esse gráfico. Nós temos aqui o aumento da produção no eixo Y e a quantidade de nutriente, né, oferecida aqui no eixo X, né? Então, aqui ele dividiu aqui em três seções. Na primeira seção, uma quantidade baixa do nutriente implica numa quantidade baixa de produção. Então, à medida que eu vou aumentando a disponibilidade de nutrientes, essa produção vai aumentando, né, levando em consideração também as leis anteriores, né? Chega o momento da produção máxima, né, quando eu coloco uma quantidade suficiente de nutriente, chega um ponto em que eu alcanço a produção máxima. A partir dali, quando eu for acrescentando esse nutriente, eu posso provocar um efeito depressivo na planta, né, e reduzir a produção. Por que isso? Porque se estudou que os nutrientes eles interagem entre si no solo, os elementos químicos. Então, quando um elemento químico está em quantidade, um determinado elemento está em quantidade muito grande no solo, em quantidade muito grande, ele começa a ocupar o espaço do outro. Então, o solo também tem uma capacidade de armazenar esses nutrientes. Né? Então, isso tem que estar de forma equilibrada no solo. Então, quando um elemento ele está numa quantidade muito alta, ele começa a inibir outros elementos e ocupar os espaços no solo que seriam desses outros elementos. Então, a planta já não consegue encontrar, tem dificuldade de encontrar e de retirar do solo os outros elementos que são essenciais para o seu crescimento. Considerando também que existe o nível econômico, tá? Nem sempre a produção máxima aqui, que representa aqui nesse gráfico, ela não quer dizer o ótimo econômico, o nível ótimo econômico. Né? O nível ótimo pode estar um pouco mais baixo aqui, que é uma relação ótima entre os fatores de produção e a produção obtida, né? Mas isso é um outro assunto. Vamos falar um pouco sobre os nutrientes minerais. Quais são os nutrientes que
que a planta necessita, né? Então, em cima do raciocínio que nós já tivemos sobre as leis de nutrição, vamos utilizar agora em relação a esses nutrientes. Primeiro, o que são esses nutrientes minerais, né? Nós falamos que a planta necessita de vários fatores para produzir, né? Necessita da luz do sol, necessita do ar, da atmosfera, necessita da água. Mas nós vamos nos concentrar agora nos nutrientes minerais, né? Então, o que são esses nutrientes minerais? São os macro e micronutrientes, né, que nós listamos anteriormente. Vamos rever mais à frente. De onde vêm esses nutrientes minerais? Naturalmente, eles vêm no primeiro momento das rochas, através do processo de formação do solo e decomposição das rochas, que nós vimos na nossa primeira aula. Então, esses elementos químicos, eles estão presentes nas rochas. À medida que as rochas vão sendo erodidas, vão sofrendo um processo de erosão, esses nutrientes vão sendo liberados do solo e vão sendo incorporados em outros materiais. Por exemplo, vão sendo incorporados nas argilas. As argilas possuem presentes nela esses elementos químicos que ficam grudados na argila. Então, essa capacidade que a argila tem de grudar, que nós percebemos quando nós pegamos na argila, nós sabemos que ela tem essa capacidade, essa liga, ela faz com que os elementos químicos fiquem, esses nutrientes para as plantas essenciais, fiquem grudados na superfície das argilas, né? Outra fonte de nutrientes é a decomposição da matéria orgânica. Então, também, quando começou a se formar a vida no solo, no planeta, né, os primeiros organismos, eles foram retirando esses nutrientes que foram sendo eliminados, liberados da decomposição das rochas, isso foi sendo acumulado na vegetação. Então, as plantas e fungos e micro-organismos foram retirando esses nutrientes, utilizando na formação, na construção e produção celular, né, dos vegetais, dos animais. E a vegetação que se forma, né, sobre aquela área, ela contém uma quantidade enorme de nutrientes. Então, essas plantas vão morrendo, os galhos vão caindo, as folhas sobre o solo, frutos. Então, esse material cai no solo e se decompõe e libera os nutrientes no solo, libera nutrientes e matéria orgânica, né? Nós vamos fazer uma aula só sobre matéria orgânica, o papel, a importância da matéria orgânica no solo. Então, isso faz parte do ciclo do carbono, né? Não só do carbono, mas também do nitrogênio, de todos os nutrientes, né? Passam por esse ciclo, né? Que é a planta retirando do solo os nutrientes, crescem, produz toda a sua massa vegetal, e essa massa vegetal vai sendo retornada ao solo, que vai servindo de alimento para animais, de diversos tipos de animais, diversas espécies, e, no final, os decompositores se utilizam da matéria orgânica, decompõem em novos nutrientes de volta ao solo, que, de novo, são retirados pelas plantas, num ciclo constante. Outra fonte de nutrientes para o solo são as adubações. Aí já é uma ação humana. As duas ações anteriores, dos processos anteriores, são processos naturais. O terceiro, das adubações, já é um processo utilizado pelo homem, né? Então, o homem utiliza os adubos, né? Fertilizantes, adubos, corretivos do solo, para fazer adubações, e é também uma fonte de nutrientes para as plantas. Então, essa figura mostra justamente mais ou menos esse processo, né? Você tem aqui a fase sólida do solo, que são as partículas. Mas a partícula mais importante do solo em relação à fertilidade são as argilas ou a matéria orgânica, né? Então, esses dois
componentes do solo, argilas e matéria orgânica, são os mais importantes para a fertilidade do solo, para a nutrição das plantas. Então, nesses elementos, nessas partículas do solo, argila e matéria orgânica, você tem preso a elas, ou na sua constituição, diversos elementos químicos, que são nutrientes para as plantas. Então, você tem aqui na figura, vou aumentar aqui um pouco. Você tem aqui fósforo, zinco, ferro, potássio, boro, magnésio, molibdênio, cloro, cálcio, nitrogênio, manganês, enxofre, cobre. Esses que são nutrientes das plantas, os macro e micronutrientes. E esses nutrientes, eles são conduzidos para as raízes através da água, ou, o que é mais corretamente dizer, através da solução do solo. Né? O que é a solução do solo? É a água que possui nela dissolvida todos esses nutrientes. Né? Então, esse nutriente dissolvido na água representa a solução do solo. E essa solução do solo que a planta absorve, que forma a seiva bruta, que nós vimos anteriormente. Essa seiva bruta é levada, conduzida pelos vasos da planta até as folhas, onde ocorre a fotossíntese e produz a seiva elaborada. Né? Que com a seiva elaborada, a planta produz, constitui as folhas, o caule, as flores e os frutos. Né? Então, o processo é mais ou menos assim. Quais são esses macronutrientes? Né? Então, os macronutrientes, você tem nitrogênio, representado pela letra N, na tabela periódica, fósforo, pela letra P, potássio, pela letra K, cálcio, magnésio e enxofre. Lembrando que esses símbolos que representam os elementos químicos, que são esses nutrientes, esses macronutrientes, eles têm nomes em latim, né? Por isso que nem sempre a letra representa a palavra em português, né? Que são nomes em latim. Desses elementos, nós vamos dar maior atenção ao nitrogênio nesse momento. Depois a gente fala dos outros elementos, né? Então, o nitrogênio é o nutriente que a planta utiliza em maior quantidade. Né? Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. O que seria o ciclo do nitrogênio? Naturalmente, o nitrogênio ele é retirado da atmosfera e é conduzido ao solo através de micro-organismos. Então, a atmosfera terrestre possui uma quantidade grande de nitrogênio. Né? Então, esse nitrogênio ele é retirado da atmosfera para o solo e, então, pelo micro-organismo, então, ele fica disponível às plantas dessa forma. Né? A planta, ela, por si, não tem condições de retirar o nitrogênio. Ela necessita de micro-organismos que fazem esse processo e disponibiliza o nitrogênio para as plantas nas suas raízes. Então, esse esquema aqui mostra mais ou menos isso, né? Então, você tem o nitrogênio na atmosfera. Né? Esse nitrogênio na atmosfera, ele é transportado, né? Ele é utilizado e é, digamos, disponibilizado para as plantas através de bactérias. Então, tem diversas famílias de bactérias no solo que absorvem esse nitrogênio. Vou aumentar aqui um pouco aqui a imagem. Aqui, né? Então, você tem aqui o nitrogênio atmosférico e você tem bactérias que fazem a fixação desse nitrogênio. Elas absorvem o nitrogênio da atmosfera. Algumas famílias de bactérias vivem nas raízes de determinadas plantas, que são plantas leguminosas. Né?
Então, principalmente vivem nessas plantas, né? Então, aqui ocorre uma simbiose. Então, tanto a planta ajuda a bactéria, como a bactéria ajuda a planta, né? Então, a bactéria fornece nitrogênio à planta. E a planta fornece outros alimentos, que são os exudados, né? Aquilo que a planta elimina através das raízes, essas substâncias que a planta elimina, recebe alimento para as bactérias também, né? Então, ocorre uma simbiose aí. E essas plantas são consumidas por animais, essas leguminosas. Então, tem o feijão, a leguminosa, a ervilha, mucuna preta, feijão de porco, tem uma família uma diversidade de espécies leguminosas, tem leguminosas rasteiras, tem arbustivas, arbóreas, né? Então tem uma diversidade de espécies leguminosas. Então as folhas dela caem no solo, as vagens, as sementes, elas são consumidas por animais. Então esse processo faz com que esse nitrogênio que a bactéria fixou e a leguminosa absorveu, ele vai para o solo na forma de nitrogênio orgânico, né? Ele vai presente nas substâncias orgânicas para o solo. Por exemplo, através das fezes. Então, a adubação, quem não já ouviu falar que cocô de boi é bom para a planta? Exatamente, porque o cocô do boi, não só o do boi, mas de qualquer animal, inclusive o humano também, as fezes, né, os dejetos, eles contêm doses importantes de nutrientes. Entre esses nutrientes, principalmente o nitrogênio. Então, quando coloca lá a adubação orgânica com fezes, dejetos de animais, você está colocando não só nitrogênio, mas também outros nutrientes, né, macro e micronutrientes, né, mas principalmente o nitrogênio. Então, a boa fonte de nitrogênio são as fezes de animais. Essas fezes, elas são decompostas, né, pelos micro-organismos. Então, a planta ela não consome diretamente o cocô do boi, o dejeto do boi ou de qualquer animal. Primeiro tem que haver um processo de decomposição no solo. Então, os micro-organismos no solo, bactérias e fungos, decompõem esse material orgânico, ou esse adubo orgânico, ou esses dejetos, né, que passa por diversas fases, né? Primeiro são transformados em amônia, depois são transformados em nitritos, depois em nitratos. E aí sim, na forma de nitratos, é a principal forma de nitrogênio consumido pelas plantas, que ocorre a assimilação pelas raízes. Então, as raízes das plantas vai consumir, vai retirar esse nitrogênio do solo na forma de nitrato, mas depois que ele passou por todo esse processo de transformação que ocorre pelos micro-organismos do solo. Daí eu volto àquela importância da vida no solo, que nós vimos no começo da nossa matéria. Quanto é importante ter vida no solo, de macro e micro-organismos. E que o fogo, se for usado, o fogo destrói essa vida. Então, destruindo essa vida no solo, o uso do fogo vai estar destruindo esse processo também. E é por isso que o solo se torna cada vez mais empobrecido com o uso do fogo. E os agricultores que utilizam isso também se tornam cada vez mais empobrecidos, né? Existe também outra forma de transporte do nitrogênio da atmosfera para o solo, que são os raios, né? Então, estudiosos já comprovaram que os raios, eles, de alguma forma, eles transportam o nitrogênio para o solo, né? Eu não sei em que quantidade, em que proporção isso acontece, mas também acho difícil. Nós não temos como controlar os raios, né? Então, e também são coisas muito perigosas, né? Então, é algo só para conhecimento da nossa parte, mas é algo que o agricultor não tem como manusear, né? Só a título de conhecimento, né?
Bem, então aqui eu estou descrevendo mais ou menos cada etapa do processo, né? A decomposição, que ocorre através de fungos e bactérias, que decompõem matéria orgânica e libera nitrogênio na forma de amônia. Além do nitrogênio, a matéria orgânica também possui enxofre, possui fósforo, potássio, cálcio e os outros nutrientes, né? Mas o nitrogênio é o que a planta mais consome, né? Aqui a outra ilustração também, que procura mostrar a importância dos decompositores, né? Que mostra aqui a cadeia alimentar, né? Então, você tem aqui o Sol, né? A energia proveniente do Sol. Você tem os vegetais, que são os produtores. Deixa eu aumentar aqui a ilustração. Então, você tem aqui a energia do Sol, repetindo, proveniente do Sol. Você tem os seres produtores que realizam fotossíntese, as espécies produtoras. Depois você tem as espécies consumidoras. Então você tem herbívoros, né, que são diversas espécies de herbívoros, por exemplo, o coelho é um herbívoro, os insetos são herbívoros, o boi é um herbívoro. Você tem os carnívoros, né, que são os animais que se alimentam, são predadores, né? E esses seres consumidores, eles liberam dejetos, ou dejetos, ou na morte desses seres também, o próprio organismo deles, cai no solo e são decompostos pelos seres decompositores, né? Que são os fungos e bactérias. E aí volta para as plantas, né? E o ciclo continua de forma constante, né? Produtores, consumidores e decompositores, né? Então, que os fungos, né, são os decompositores. Você tem cogumelos. Os cogumelos são os fungos visíveis, né? Visíveis a olho nu, né, que você pode ver com facilidade e que ocorre em cima da matéria orgânica que tem no solo. Então, folhas, troncos, madeira, ou até mesmo animais mortos, você pode observar a ocorrência desses fungos, desses cogumelos que são fungos. Eles são da maior importância no processo de decomposição. E lembrando que quanto maior a diversidade desses seres numa área, maior a riqueza de vida nessa área, tá? Opa, passei aqui, certo. Continuando aqui no processo, a segunda etapa seria a nitrificação, em que as bactérias transformam a amônia em nitrito e depois o nitrito em nitrato. Cada etapa dessa, existem famílias de bactérias diferentes. Então, por isso que o solo tem que ter uma diversidade de vida, uma diversidade de micro-organismos, né? Então, eu tenho vários tipos de bactérias que são responsáveis por cada etapa do processo de decomposição. E é na forma de nitrato que a planta vai, a principal forma que a planta vai absorver o nitrogênio do solo. Então, aqui, a maior parte do nitrogênio absorvido pelas plantas está na forma de nitrato, né? Então, o nitrato é que vai entrar pela raiz da planta, lembrando que através da água do solo, tem que haver água para que a planta absorva os nutrientes. Nesse processo, a gente quer frisar um aspecto muito importante, que é a fixação do nitrogênio, né? Existe um tipo de bactéria, ou uma família de bactérias, que são chamadas de rizóbio. O rizóbio, né, um tipo de bactéria, ele forma nódulos, né, caroços, né, que se fixam às raízes das plantas, principalmente as leguminosas, e formando uma relação de simbiose, né, em que a bactéria alimenta a planta e a planta alimenta a bactéria, né? Nessa relação, a bactéria retira o nitrogênio do ar, se utiliza do nitrogênio gasoso e transforma esse nitrogênio em nitrogênio mineral. E a planta consegue absorver esse nitrogênio, né? Então, repetindo, a planta que faz isso são as leguminosas, né? Então,
é uma relação, um casamento aí bem feito entre essas duas espécies, né? As leguminosas e os risóbios, né? Isso é utilizado numa prática de adubação chamada de adubação verde, que nós vamos ver mais adiante em nossa disciplina. Então, essa ilustração procura mostrar isso, né? Aqui a planta, e aqui na raiz da planta formam-se caroços. Esse caroço é um inchaço da raiz no local aonde a bactéria se instala. Então, a bactéria se instala aqui nos tecidos da planta e formando esse caroço que é digamos, uma colônia de bactérias aí, né? Aí tem um grupo de bactérias aqui. E é nesse local que a bactéria retira o nitrogênio do ar e transforma esse nitrogênio em nitrogênio mineral e fornece para a planta, né? E por sua vez a planta também alimenta a bactéria, né? Então aqui existe uma simbiose, uma relação boa aí entre essas duas espécies. Aqui já é uma ilustração feita no microscópio, né? Desse risóbio, né? Então aqui nós temos as raízes da planta e esses caroços. Existem diversos tipos de risóbios que também formam caroços diferentes, né? Formatos diferentes, né? Então aqui esse aqui é um formato alongado, globular alongado, e aqui dentro existe uma colônia de bactérias, né? E é nesse local, nessa fixação dele aqui com a raiz, que ocorre essa simbiose, essa troca entre a raiz, entre o vegetal e a bactéria, né? Uma relação boa de alimentação. Sim. Falando um pouco mais dos outros nutrientes, né? Nós não vamos poder falar individualmente de cada um, porque se tornaria muito extenso a nossa disciplina, se tornaria muito grande, né? O tempo seria impraticável, né? Repetindo, nós temos como macronutrientes nitrogênio, que está nessa fórmula química aqui é a fórmula química, a principal fórmula química em que o nutriente é absorvido pelas plantas. Então, nós temos o nitrogênio, nós temos o fósforo, está aqui a fórmula química do fósforo, que é um fosfato, né? A forma como o nutriente é absorvido pela planta. Nós temos o potássio, está aqui o potássio. Nós temos o cálcio, temos o magnésio e temos o enxofre. Então, são os 6 macronutrientes, né? Esses 3 primeiros macronutrientes aqui, ó, nitrogênio, fósforo e potássio, é que representa aquela fórmula de NPK. Né? Então a gente compra, alguns compram, né? Vou comprar aqui NPK na loja de produtos agropecuários. O NPK é justamente nitrogênio, fósforo e potássio. São os 3 macronutrientes, né? Mas depois nós vamos falar sobre isso na parte de adubos e adubações. E aqui eu tenho os micronutrientes, que são consumidos em menor quantidade pelas plantas. Nós temos o ferro, né? Temos cobre, zinco, manganês, boro, molibdênio e cloro. Né? Então, esses são os micronutrientes, né? Perfeito. Aqui nós temos, por exemplo, né? Depois nós vamos falar sobre as funções desses nutrientes, né? É um pouco extenso, nós vamos falar mais adiante. Mas quando esses nutrientes eles faltam às plantas, eles causam sintomas. Né? O principal sintoma é a baixa produção. Né? Então você pode ter uma planta numa aparência considerada aceitável, mas você pode ter uma baixa produção daquela planta, né?
Mas se aquele nutriente ele estiver no nível muito baixo, ele vai provocar sintomas mais visíveis ao técnico e ao produtor e ao agricultor. E através desses sintomas, pode-se diagnosticar a falta de um nutriente, né? Então, no caso da bananeira, nós temos aqui quais são os sintomas da falta de nitrogênio. Então, os sintomas são os seguintes, que as folhas mais velhas se tornam mais claras, é um verde mais pálido. Então, o nitrogênio que ele confere à planta um verde mais intenso, né? Uma cor verde mais intensa. Então, quando falta nitrogênio, um sintoma é esse. As folhas das plantas, elas passam a ter um verde mais pálido, ou até passam a ficar amareladas. Então, como você está vendo aqui na ilustração, vou aumentar aqui um pouco, a folha da bananeira está com algumas áreas com verde mais claro ou até amarelada, né? Isso, na maioria das plantas, se inicia através das nervuras, né? Das nervuras, né? O que pode até causar a morte das folhas, né? E com a morte das folhas você tem uma redução da produção da fotossíntese, né? Um outro exemplo é a deficiência de ferro. Causa outros sintomas, né? Enquanto que o nitrogênio, os sintomas ocorrem nas folhas mais velhas, a deficiência de ferro ocorre nas folhas mais novas, né? As folhas novas é que se tornam amareladas, né? No caso da bananeira, a deficiência de potássio. No caso do potássio, esses sintomas se observam na borda da folha, né? Queimaduras nas bordas das folhas, e são as folhas mais velhas. O potássio, ele é responsável pela frutificação. É um nutriente que a planta necessita para realizar a frutificação. Então, também vai afetar a, a floração, que, por consequência, vai afetar a frutificação, né? Da flor se produz o fruto, né? No caso do fósforo, o fósforo já provoca outro sintoma, um verde azulado, né? E também ataca as bordas da folha, né? Então, da mesma forma que o potássio, voltando aqui, né? Também ataca as bordas das folhas, mas a coloração é diferente, né? Você tem o fósforo, a falta de fósforo, um verde que se torna muito intenso, e também as bordas das folhas acontecem essa queima, né? Essa necrose, essa morte. A forma mais correta de se diagnosticar isso é através de análise de laboratório, certo? Os sintomas visuais, eles nos dão um aviso, um alerta. Então, o técnico, o que vai fazer? Ao observar que aquela plantação está apresentando esses sintomas, vai recomendar a coleta de amostras, que pode ser a amostra do solo, que nós vamos ter uma aula sobre a amostragem do solo para determinar a sua fertilidade. Então, pode retirar a amostra do solo e mandar para o laboratório para analisar os níveis de nutrientes que tem naquele terreno que está sendo cultivado, ou pode fazer análise da folha, então pode fazer análise foliar, né? Retirar partes das folhas da planta, né? Partes específicas, e também mandar essas folhas para laboratório, né? Então, lembrando que a análise do solo, ela é fundamental para a agricultura. Então, a agricultura racional, ela se deve fazer a análise do solo antes, bem antes do cultivo, né? Então, não devemos realizar isso depois do plantio, né? Depois que identificou o problema, que ocorreu o problema, não. Tem que ser anterior ao plantio para fazer a adubação correta. Se mesmo assim, com a análise do solo, com a adubação, a planta apresentou algum problema, aí então procede-se a análise da folha para detectar alguma deficiência mais específica. Pode ser um micronutriente que não tenha sido colocado na adubação inicial, né? Então, pode-se fazer posteriormente uma análise mais minuciosa
da planta para identificar uma deficiência específica, né? Bem, então ficamos por aqui. Agradeço a atenção. Procurei ser o mais abordar da forma mais ampla possível o assunto, né? Que nós vamos estar nos aprofundando, esmiuçando em outros momentos.